Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez eu quero estar te agradecendo aí a você que se inscreveu no meu canal. Que Deus possa estar abençoando você grandemente com o conteúdo desse canal. Que seja um canal produtivo para a tua vida, tanto espiritual como a tua vida secular. Amém? E para você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te fazer um pedido, eu quero te pedir uma ajuda. Se inscreva no meu canal, dê um like, se possível, ative o sininho que assim o YouTube achará esse vídeo relevante e estará indicando ele para mais pessoas. Se esse vídeo tem abençoado a tua vida, se esses vídeos desse canal têm abençoado a tua vida, passe em diante, dê um like, se inscreva, que eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Agora vamos lá para o vídeo. Hoje eu quero trazer uma pergunta aqui e nós estaremos respondendo à luz das Escrituras. Se Deus voltasse a fazer as maravilhas que ele fez, os milagres e todos os sinais que aconteceu no século antigo, será que hoje o mundo se converteria? Vamos responder isso aí através da Bíblia. Olha, nós vemos no livro de Êxodo, no capítulo 1, nós vemos Deus chamando Moisés através de uma sarça para ele libertar o povo judeu que estava em cativo no Egito, porque o rei daquela época, ele já não tinha conhecido José, o que José tinha feito. Então, ele estava mantendo aquele povo lá em cativo e em opressão. E o que acontece? Deus, ele chama Moisés e, através de uma sarça, ele pega e diz para Moisés ir até o Egito, falar para Faraó, liberar o povo dele, que era o povo judeu. Então, a Bíblia diz que Moisés e Arão, que era o seu irmão, eles vão e falam para Faraó: Faraó, liberta o povo, que nosso Deus quer que nós iremos adorar ele. E Faraó, ele não aceita aquilo, ele fala que não iria liberar. Então, nós começamos a ver os sinais de Deus começar a acontecer ali, que são hoje muito conhecidos, os 10 sinais, né? Alguns dizem que são as 10 pragas que ocorreram no Egito. Irmãos, nós vemos, olha, a vara de Moisés se transformar numa cobra. Nós vemos o mar, o rio se transformar em sangue. Nós vemos uma inundação de rãs, uma inundação de gafanhotos. Muitas coisas aconteceram ali e os sinais eram notórios. E assim, Faraó ainda não aceitava aquilo ainda. Faraó não queria libertar o povo. Até que surge a última profecia, que era a morte do primogênito. Se ele não libertasse o povo para ir adorar a Deus no deserto, ele ia matar o primogênito de todos aqueles que eram do Egito. Mas ele ia poupar o povo judeu. Aí ele não aceita. E Moisés pede para eles passarem os sangues nas portas dos umbrais das suas casas, o povo de Israel, o povo judeu. E assim a morte passaria e não mataria os primogênitos deles, porque veriam a marca do sangue, que já tipificava Jesus ali, né? Então, diz que o primogênito de Faraó morre e todos os primogênitos daquele povo do Egito morreram. Aí ele libera aquele povo para ir adorar. Mas na caminhada que aquele povo está indo para a terra que tinha que estar, ou para onde que eles tinham que estar, que era no monte, para estar adorando a Deus, diz que Faraó, ele fica irado e vai atrás deles. E de repente, Moisés levanta o cajado e o mar se abre e eles passam a seco. E todo o povo do Egito, incluindo Faraó, foram mortos. Mas dentro dessa situação toda, nós vemos quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e ele fica ali mais ou menos 40 dias falando com Deus, e ali, um pouco antes dele entrar na presença de Deus, Josué ficou ali esperando ele. E aí, o que acontece? O povo vê que ele não está voltando e pede para Arão construir, ele fazer um bezerro de ouro, um Deus para eles adorar. Porque eles falaram que já não sabiam mais o que aconteceu com Moisés. Porque eles punham esperança em Moisés e não em Deus. E aí Deus se ira com aquele povo.
e fala para Moisés descer rápido, porque aquele povo já tinha se contaminado. E as tábuas da lei já estavam na mão de Moisés, que foi escrita por Deus. Mas aí Moisés quebra as tábuas, olha aquele povo rebelde, aquele povo que viu aqueles tanto de sinais, e aí estavam adorando outro Deus, fizeram um Deus para eles, para adorar. Então eles estavam, como se diz, desprezando o Deus de Israel. E ali nós vemos que naquele período ali, do povo andando no deserto, muitos pereceram no meio do caminho, por desobediência, por incredulidade, por falta de fé, porque eles viram o maná quando estavam com fome, descendo como orvalho no deserto. Eles viram cordonizes quando estavam querendo comida, carne. Deus manda cordonizes para eles. Quando eles estavam com sede, Deus mandava Moisés e Arão tocar na rocha, que a água, que sairia da rocha a água. Mas aquele povo, no meio daquele tanto de sinais, eles ainda não aceitaram Deus. Eles ainda não queriam Deus. Eles viam Deus descendo ao monte. O monte, a Bíblia diz que fumegava. O monte até tremia, mas eles não queriam chegar na presença de Deus. Esse é o primeiro ato que nós vemos no Antigo Testamento. E nós também vemos na época de Jesus, Jesus repreendendo uma cidade chamada Betsaida. Jesus estava aqui, ele estava repreendendo uma cidade chamada Corazim e Betsaida. Por quê? Porque ele disse que ali houve muitos, mas muitos milagres mesmo que aconteceu ali através de Jesus Cristo. Mas eles não se arrependiam, eles não se converteram. Então, Jesus, a ponto de falar que a cidade de Tiro e Sidom não tinha feito muitos milagres igual lá. Então, teria mais rigor no último dia para a cidade de Tiro e Sidom, porque ele não foi feito muitos milagres, mas muitos se converteram. Agora, ali em Betsaida e Corazim, houve tanto, mas tanto milagre, e eles não se arrependeram. E ele também repreende Cafarnaum. Ele fala em Cafarnaum também que houve grandes milagres, grandes feitos, mas eles não se arrependeram, a ponto dele apontar em direção para a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Nós todos sabemos que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Por quê? Porque o pecado ali estava alastrado, e ali não foi pregado o evangelho. Ali ainda Jesus não tinha vindo a essa terra. E Jesus, ele aponta para eles, ele aponta e fala que se as manifestações dos milagres, dos sinais, de tudo que aconteceu em Cafarnaum tivesse sido feito lá em Sodoma e Gomorra, eles estariam até hoje, porque eles se arrependeriam e não seriam destruídos. Então, eu quero deixar aqui para você a resposta através da Bíblia. Irmãos, com certeza não. Não quero dizer e enfatizar que ninguém se converteria, que ninguém iria querer Jesus. Mas eu quero dizer para você que a maioria não ia querer. Por quê? Porque o ser humano, ele busca simplesmente os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades. E o homem é mau, o homem é pecaminoso, o homem é pecador. Se naquela época de Jesus houve grandes sinais e no fim de tudo eles ainda gritaram, crucificam, eles ainda queriam apedrejar e eles ainda queriam matar o autor da vida, não adiantaria hoje. Não adiantaria. Eu tenho certeza que muitos ainda não se converteriam. Simplesmente queriam os benefícios. Assim como o dia que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eles foram até Jesus, ouviram a mensagem, e Jesus compadeceu da fome daqueles homens, daquelas mulheres, das crianças, e diz que Jesus manda eles sentarem, porque um jovem traz uns pães e os peixinhos, e ele faz a multiplicação. E ali diz que foi mais ou menos 5.000 pessoas que foram alcançadas por esse alimento. E quando eles se alimentaram e foram embora, foram dispersos por Jesus, diz que no outro dia eles foram novamente até Jesus. Mas o que eles queriam? Eles queriam os benefícios de se alimentar. Eles queriam encher, não o espírito, mas encher o corpo, a barriga, acabar com a miséria, com a fome que eles estavam. E Jesus aquele dia diz, hoje não tem pão e hoje não tem peixe, mas hoje tem a palavra só. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo.
Aí diz que todos começaram a ficar irados com Jesus, porque naquele dia Jesus não queria fazer milagres. Milagres que iam satisfazer a vontade deles. E diz que eles começam a ir embora. E Pedro, olhando a multidão indo embora, fala: Jesus, eles estão embora, porque essa palavra que o Senhor trouxe, ela é muito dura. Eles não vieram atrás dessa palavra, eles vieram atrás dos benefícios. E Jesus olha para ele e fala: quer ir também, Pedro? Vá também. Mas Pedro, humildemente, olha para Jesus e fala: para onde irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, não é a falta de sinais, não é a falta de milagres. O povo não está se convertendo, não é porque está faltando isso. Porque mesmo com isso, eu quero dizer para você, muitos não aceitariam Cristo. Se Cristo estivesse aqui hoje, aí muitos falam: ah, se fosse eu na época, Jesus eu não crucificaria Jesus. Eu duvido, porque antes de Jesus, ele mesmo fala que mataram muitos profetas antes dele. Então, meus irmãos, não é a falta de sinais, não é a falta de maravilhas, não é a falta de milagres, mas é a falta de arrependimento. O ser humano precisa olhar o quão mal ele é, o quão pecador ele é, o quanto ele precisa de um salvador, porque ele não pode salvar a si próprio, mesmo praticando um dos maiores piedades, que é ajudar o próximo, dar alimento, fazer tudo. As suas obras podem ser maravilhosas e boas, mas a salvação é só adquirida através de Jesus e do arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcança a misericórdia. Muitos querem a graça, muitos querem o poder, mas poucos querem a salvação, que é o arrependimento e o abandono das práticas pecaminosas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo seja muito edificante para a tua vida. Amém? E até o próximo vídeo. A paz do Senhor.